Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. K-pop Demon Hunters, Haja Boys breakfast meal and Huntrix meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. At participating McDonald's while supplies last. Atenção! Se você é sensível a alguns assuntos, recomenda-se pular este conteúdo, pois o mesmo trata-se de violência, suicídio e contém imagens e narrativas fortes. Se você tem problemas relacionados ao que foi mencionado, não assista, não ouça, não veja e não escute. Preserve a sua saúde mental. Bem-vindos ao podcast Na Trilha do Terror. Antes de começar mais uma história, não esqueça de dar o coraçãozinho neste episódio, nem das 5 estrelinhas de avaliação e nos seguir. Comente também o local e a hora em que você ouve a gente. Agora vamos para o episódio de hoje. Em 1995, em uma pequena cidade da Louisiana, nos Estados Unidos, Sarah Edmondson, uma aluna universitária de 19 anos, entrou na loja de um posto de gasolina e disparou tiro a queima-roupa contra Patsy Boyers, a moça que trabalhava no caixa da loja. A bala atravessou uma vértebra e saiu pela nuca. Patsy sobreviveu, mas ficou paralítica para o resto da vida. Entrevistada mais tarde, a vítima declarou: "Vi o demônio no rosto dela." O acontecimento diabólico foi antecedido por outro crime a sangue frio cometido 24 horas antes pela mesma Sarah e seu namorado em um vilarejo próximo. O que chama a atenção nessa história é que os crimes cometidos por aqueles jovens eram reproduções vivas de cenas fictícias de um filme. Na produção cinematográfica, o casal protagonista faz uso de grande quantidade de drogas e tem visões do demônio enquanto viajava de carro, assassinando pessoas a sangue frio. A pergunta a se fazer nesse caso é: quem teve culpa naqueles crimes? Foram as drogas, o filme, os jovens ou o demônio? Esse é o caso da contagem regressiva, a mancha no universo, a parte 1 da série O Amanhecer de um Novo Tempo. A história que você vai ouvir hoje foi escrita por Alejandro Bulhon e enviada para ser contada e adaptada aqui no nosso canal. E se você também tem uma história e quer enviar para nós, o e-mail é natrilhadoterror@gmail.com. Caso você queira enviar por meio do Zap, o link está na descrição do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever e apoiar nosso podcast. O link para você apoiar o canal está na descrição do episódio. Ao ser apoiador do canal, você tem relatos exclusivos e tem benefícios especiais só para você. Isso mesmo, Luciana. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou o Márcio. Vem ser trilheiro, vem ser trilheira com a gente. Só não fique parado no meio da trilha, na qual nós vamos percorrer agora. Acredita na existência do diabo? O diabo existe? Quem ou o que
está por trás das guerras e maldades, assassinatos, mortes, guerras, desgraças do mundo. O homem seria realmente mau por natureza? Muitas pessoas acreditam que o diabo é apenas uma ideia, uma força ou simplesmente um tipo de mecanismo de defesa. Mas o que dizem as Escrituras a respeito desse assunto? O que isso tem a ver com o livro do Apocalipse? Existe um inimigo pessoal? O Apocalipse é categórico ao afirmar que o demônio é um ser real e pessoal, não apenas uma ideia ou influência maléfica. O diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Não há dúvida para as Escrituras. O diabo existe e está presente neste mundo, trazendo dor, tristeza, morte, depravação e corrupção dos seres humanos. A Bíblia não nos revela muitas informações sobre a origem do chefe dos demônios, mas nos apresenta as consequências do mal. O objetivo de Deus é nos mostrar que o mundo é regido por leis perfeitas, estabelecidas para a preservação da vida, e que o desrespeito a essas leis pode ter consequências trágicas. Você já imaginou se, por exemplo, os planetas e os astros um dia decidissem não seguir mais o curso estabelecido pelas leis físicas? A palavra relata que, no princípio, reinava a mais perfeita harmonia e felicidade no vasto universo. Mas não pode existir amor onde não há liberdade. Portanto, a possibilidade de amar ou rejeitar a Deus, de servi-lo ou abandoná-lo, de fazer o bem ou o mal, era parte de um mundo perfeito. Se não existisse a possibilidade do mal, as escrituras celestiais não seriam livres, mas escravas do bem. Fariam o bem porque não teriam a opção de fazer o mal. Um universo perfeito exigia liberdade, o que demandava a possibilidade de dois caminhos. Alguém então pode perguntar: quer dizer então que Deus criou o mal? A resposta é definitivamente não, porque o mal não é a simples possibilidade. O mal é a rebelião contra os princípios do bem. Infelizmente, essa foi a decisão de Lúcifer, um anjo de elevada posição. Note como a Bíblia descreve o que aconteceu no céu. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no santo monte de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Ezequiel 28, 14 e 15. Na verdade, Lúcifer desejava ser adorado. Subirei ao céu, dizia ele, e exaltarei o meu trono acima das estrelas. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. O Apocalipse nos diz que Lúcifer se rebelou contra Deus e incitou outros anjos a se unirem a ele. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Apocalipse 12, 7 a 9. This episode is brought to you by State Farm. You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs, so you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there.
SpringFest is heating up at Lowe's. And for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on the select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on the Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/13. While supplies last. Selection varies by location. Isso é o que ensinam as Escrituras quanto à ordem de Satanás. Certamente é pouco para entender o assunto, pois o propósito da Bíblia não é explicar tudo em detalhes. Seu objetivo é nos ensinar que separar-se de Deus significa separar-se da vida e caminhar para a destruição. Logo, muitos aspectos relacionados à origem do mal continuam sendo profundo mistério para o ser humano. Nós pecamos porque existe um instigador, o diabo, que nos induz ao erro, mas é impossível compreender por que um ser sem propensão para o mal, em um lugar perfeito, optou pela desobediência. A essa altura, surgem as perguntas. Por que Deus não destruiu o diabo quando ele apareceu? Por que permitiu que ele enganasse muitos anjos? Não teria sido melhor acabar com ele no início da história? Para entender isso, raciocinemos do seguinte modo: o que teria acontecido se Deus tivesse destruído o diabo no início de sua campanha subversiva no céu? Lembre-se de que os seres criados conheciam apenas o bem. Eles não tinham nenhuma experiência com o pecado. Se Deus tivesse destruído Lúcifer imediatamente, as criaturas teriam passado a obedecer ao Criador não por amor, mas por temor. A partir desse instante, pairaria para sempre a dúvida de que talvez o anjo rebelde tivesse razão. Portanto, para o bem das criaturas celestiais, a fim de que nunca houvesse dúvida quanto à justiça e sabedoria divinas e para afastar toda sombra de suspeita que pudesse ofuscar o governo de Deus, era preciso que o mal seguisse seu curso, até o momento em que todos no universo chegassem à conclusão de que o diabo estava errado. A batalha que começou no céu foi transferida para a terra. O Apocalipse diz que o dragão, a antiga serpente que, como vimos anteriormente, representa Satanás, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12:9. O texto bíblico ainda afirma que ele arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, referindo-se aos anjos. A análise de como essa guerra envolveu nosso planeta ajudará muito na compreensão do Apocalipse. No primeiro capítulo da Bíblia, encontramos o relato da criação de um mundo perfeito. Na sequência, Gênesis 3 descreve o início da grande guerra neste planeta. A luta pela mente e pelo coração do ser humano e o esforço do inimigo para destruir a lealdade do homem a Deus. Os pontos críticos são os mesmos no início do pecado, no céu, ou seja, adoração e obediência. A história começa assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:1. Nesse verso, observamos a principal estratégia do inimigo. Perceba, ele não se mostra como realmente é. Na verdade, ele se disfarça, esconde, simula e aparenta. A Bíblia afirma que o diabo anda de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. E acrescenta que ele se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Um diabo religioso é possível? Não pense que na grande batalha dos séculos, se quiser arregimentar você para o seu exército, Satanás vai se identificar pelo verdadeiro nome? Não. O inimigo de Deus surgirá disfarçado de algo maravilhoso e sedutor.
pode ser uma ideologia interessante, uma teoria bonita, uma religião cativante ou até mesmo um anjo de luz. O texto bíblico declara ainda que o inimigo não disfarça apenas a aparência, ele também disfarça o seu propósito. Satanás não disse a Eva que estava ali para destruí-la e trazer desgraça às gerações futuras. Simplesmente levou-a para o terreno da religião. Ele usou a palavra de Deus. Entretanto, distorceu-a e tentou mudá-la. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus havia dito a Adão e Eva que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está em Gênesis 2,17. Mas o inimigo fez uma leve mudança no discurso divino. Quase nada. Você percebeu? Ele é um diabo religioso. Aceita a palavra de Deus, não a nega, nem luta contra ela. Apenas a distorce sutilmente, o suficiente para gerar desconfiança. O passo seguinte da serpente, após minar a confiança de Eva na palavra de Deus, foi levá-la ao terreno da desobediência. Coma o fruto, não tenha medo, não vai acontecer nada com você. Satanás centra a discussão em torno do fruto. Aparentemente não há nada demais em um simples fruto. Contudo, o que estava em jogo não era o fruto em si, mas a obediência. É muito mais fácil para o ser humano se distrair com o que vê e esquecer a profunda realidade das coisas que não se veem. Na grande batalha dos séculos, o inimigo repetirá a mesma estratégia. Levará a humanidade a pensar que Deus não pode estar preocupado com simples detalhes, esquecendo que o que realmente está em jogo não são detalhes, mas a adoração e a obediência que só Deus merece. O inimigo conseguiu desestabilizar a confiança do ser humano em Deus e em seguida introduziu uma nova falácia, uma falsa verdade. É certo que vocês não morrerão. Gênesis 3:4. A serpente contradisse a advertência divina de que se o ser humano comesse do fruto da árvore, certamente morreria. Essa alegação de Satanás enseja o pensamento de que o ser humano é inerentemente imortal, fomentando ideias como reencarnação ou contato com o espírito dos mortos. Há duas forças tentando conquistar o coração humano. Deus disse: vocês morrerão. O diabo afirmou: vocês não morrerão. Deus aconselhou: não comam. O diabo contradisse: se comerem, serão como Deus. Existem duas forças e você está no meio delas. Seu coração e sua mente são o objetivo final de ambos os comandantes. A guerra começou no céu e foi trazida para a terra, e queiramos ou não, você e eu estamos envolvidos. Não há como fugir dela, não há como se manter indiferente. Precisamos nos colocar de um lado ou de outro. Esse é o grande desafio que o Apocalipse apresenta. Quando será a hora do juízo? Eu estava em Nova York na manhã em que saiu o veredito do julgamento de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e estrela de Hollywood, acusado de ter matado a esposa e um amigo dela. Em uma frutaria da esquina da 216 Leste com a Rua 45, os proprietários tinham colocado uma televisão enorme e havia muita gente aglomerada em volta para assistir ao veredito. Na realidade, os Estados Unidos praticamente pararam para acompanhar a proclamação da sentença. A expectativa era geral e o resultado do julgamento provocou as mais variadas reações.
Os pais das vítimas choravam, sentindo-se impotentes diante do veredito que declarava Simpson inocente das acusações, enquanto o acusado respirava aliviado, alegando que a justiça tinha sido feita. O juízo universal. No livro do Apocalipse, encontramos o anúncio de outro juízo. Nesse caso, trata-se de um juízo universal e das consequências eternas. No capítulo 14, o apóstolo João nos leva a contemplar essa cena crucial do grande conflito entre o bem e o mal. Vi outro anjo, diz o profeta, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. Quem é esse anjo? E o que ele representa? Segundo o próprio apóstolo, esse mensageiro celestial se refere aos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. São as pessoas que estão empenhadas na tarefa de proclamar o Evangelho. Isso significa que hoje, no mundo, há um povo especial, uma importante mensagem a ser dada aos moradores da terra. A mensagem que essas pessoas proclamam é a seguinte: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Apocalipse 14, 7. Essa revelação é de suma importância porque é o anúncio do dia do acerto de contas. Finalmente chegou a hora do julgamento. Quando o juízo findar, todo o universo vai entender sem sombra de dúvida se era Deus ou Satanás que estava com a razão. A história se encarregou de acumular provas e mais provas. A Bíblia está repleta de afirmações que confirmam a existência de um juízo para a humanidade. Eclesiastes 12:14, por exemplo, nos diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Já o livro histórico de Atos, no capítulo 17, verso 31, afirma que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. E você deve estar se perguntando: quando acontecerá o juízo celestial? Como saber o tempo exato em que esse julgamento terá início? Se nosso destino eterno está em jogo, não deveríamos nos preocupar em estudar a profecia a fim de estar preparado? O dia do juízo, para compreender essas profecias do Apocalipse, além de se conhecer o texto em que foram escritas, é preciso estar bem familiarizado com o Antigo Testamento. Isso porque no Apocalipse muitos detalhes proféticos do Antigo Testamento são explicados. O Apocalipse está cheio. No Apocalipse está o desfecho da história que começa no Gênesis. Portanto, para saber quando começa o juízo que o Apocalipse menciona, é preciso rever a história bíblica, quando se realizava o juízo no antigo Israel. De acordo com as Escrituras, o juízo em Israel ocorria no 10º dia do 7º mês, com o Yom Kippur, o dia da expiação. Nessa ocasião, quem não se humilhasse diante do Senhor era eliminado do povo. Levítico 23, 29. Por isso foi um dia de julgamento para Israel. Durante o ano, o sacerdote intercedia em favor dos israelitas apenas no lugar santo do santuário. Contudo, no dia da expiação, algo especial ocorria. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, e ali se manifestava a glória de Deus, a fim de fazer expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e por causa de suas transgressões e de todos os seus pecados. Levíticos 16, 16. Enquanto ele ministrava,
cada verdadeiro israelita renovava sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo. A Bíblia nos ensina que tudo o que acontecia no santuário terrestre era a representação de uma obra de dimensões cósmicas a ser realizada por Cristo no céu. Veja o que Hebreus 9, 23 e 24 diz a respeito disso. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Se você analisar com cuidado a declaração bíblica anterior, chegará à conclusão de que existe um verdadeiro santuário no céu e que o santuário israelita era apenas uma figura do verdadeiro. Se a purificação do santuário terrestre era o dia do juízo para Israel, torna-se evidente que o momento da purificação do santuário celestial será também a ocasião do julgamento da humanidade. Mas quando isso acontecerá? Se descobrirmos essa data, teremos descoberto quando será estabelecido o tribunal divino, responsável pelo julgamento dos seres humanos. Agora vem algo surpreendente. A Bíblia contém uma profecia ignorada por muitas pessoas, registrada em Daniel 8,14, que apresenta essa resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup? Delivered to your doorstep? Come in and grab it yourself? Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes-and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes-and for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Essa profecia não pode se referir à purificação do santuário israelita, porque ela era realizada a cada ano. Aqui se trata necessariamente da purificação do santuário no céu, que também deve ser purificado, em Hebreus 9, 23 a 28. Antes de tudo, para entender essa passagem de Daniel, é necessário compreender que a expressão tarde e manhã representa um dia, e que, em algumas profecias, um dia equivale a um ano. Ou seja, se as 2.300 tardes e manhãs de Daniel corresponde a 2.300 dias, e um dia na profecia se refere a um ano, essa passagem bíblica nos fala de 2.300 anos literais. Essa profecia foi revelada ao profeta Daniel com a seguinte advertência: a visão das tardes e das manhãs que foi lhe dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Daniel 8:26. E Daniel acrescentou: fiquei espantado com a visão, e não havia a quem entendesse. Daniel 8:27. E enquanto Daniel pedia explicação sobre tal visão, o anjo se apresentou novamente ao profeta dizendo: quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus te ama muito. Portanto, Daniel, preste atenção à mensagem e entenda a visão.
70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade? Saiba e entenda isto, Daniel. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Daniel 9, 23 a 27. Nesse texto estão contidos os dados necessários para entender a profecia. A partir dessa declaração bíblica, podemos estabelecer um diagrama. O período profético de 2.300 anos começa com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E a história registra que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes, um longímano da Pérsia, no ano 457 a.C. Esse é, então, o ano do início do período profético. A profecia diz que do ano 457 a.C. até a vinda do ungido, o príncipe, que quer dizer o batismo de Jesus, haveria 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 25. Esse total de 69 semanas em linguagem profética equivale a 483 anos, o que nos leva a 27 d.C., ano em que Jesus foi batizado. Até aqui, a profecia se cumpriu com exatidão. A profecia fala de 1 semana a mais, 7 dias proféticos, é igual a 7 anos, levando-nos de 27 d.C. a 34 d.C., quando Estevão foi apedrejado e o evangelho foi pregado aos gentios, ampliando o pacto de Deus com Israel para incluir outros povos e nações. Isso também se cumpriu com precisão. A profecia afirma que na metade dessa última semana, em 31 d.C., o ungido faria cessar o sacrifício. Em outras palavras, Jesus morreria na cruz e não seria mais necessário o sacrifício de animais realizado no templo. A história registra que exatamente no ano 31 d.C., Jesus foi morto. E você pode ver, mais uma vez, como a profecia se cumpriu de maneira extraordinária. Agora, acompanhe o raciocínio. Se depois do período de 70 semanas continuarmos contando o tempo, concluiremos que o período de 2.300 anos terminou em 1844. Isso quer dizer que nesse ano, segundo a profecia, o santuário celestial então seria purificado. Isto é, começaria o grande julgamento da humanidade. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Mas qual é o ponto de partida? Tudo começa no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém. Este é o marco zero para as duas profecias, as 70 semanas destinadas ao povo judeu e os 2.300 anos, visão de Daniel no capítulo 8. Primeiro, as 70 semanas referem-se a 490 anos. Este período é cortado dos 2.300 anos para o povo de Israel e se divide assim: 7 semanas, 49 anos, tempo para a reconstrução física de Jerusalém, que terminaria em 408 a.C. 62 semanas, 434 anos, período de silêncio profético até o nascimento, ou seja, a manifestação do Messias. 1 semana, 7 anos, o período do ministério de Cristo. Início, 27 depois de Cristo, Jesus é batizado, o chamado ungido. No meio, 31 depois de Cristo, ele é crucificado, fará cessar o sacrifício. No fim, 34 depois de Cristo,
Estevão é assassinado de forma de apedrejamento e o evangelho começa a ser pregado a todo mundo, para os gentios, para todos. 2. O restante do tempo, 1810 anos. Se subtrairmos as 70 semanas, ou seja, 490 anos, total de 2.300 anos, restam exatamente 1.810 anos. 2.300 menos 490 é igual a 1.810 anos. Contamos 1.810 anos a partir de 34 depois de Cristo, o fim das 70 semanas. Chegamos matematicamente ao ano de 1844. Terceiro, a supremacia papal, os 1.260 anos. Dentro desse grande período de profecias, dos 2.300 anos, existe uma profecia paralela em Daniel 7:25 sobre o tempo do domínio do chifre pequeno. 538 depois de Cristo, dá-se início à supremacia eclesiástica e política do papado em Roma. Em 1798 depois de Cristo, o general Berthier, a mando de Napoleão, prende o Papa, causando a ferida mortal, encerrando assim o período de 1.260 anos de domínio absoluto. O desfecho, 1844 e o juízo. Seguindo essa linha de pensamento, 1844 não marca o fim do mundo, mas o início da purificação do santuário. No Antigo Testamento, uma vez por ano, como já dissemos, no Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para limpar o santuário dos pecados acumulados. A interpretação é que em 1844, Jesus iniciou sua última fase de ministério no céu, o julgamento antes de sua volta. Perceba agora o resumo na forma cronológica. Evento, data e cálculo profético. Decreto de Artaxerxes, 457 a.C., o ponto de partida. Batismo de Jesus, ano 27 depois de Cristo. Refere-se a 69 semanas, ou seja, 483 anos. Crucificação, ano 31 depois de Cristo, meio da última semana. Fim das 70 semanas, 34 depois de Cristo, 490 anos totais para os judeus, ou seja, que marcou o assassinato de Estevão por apedrejamento. O fim da supremacia papal, 1798 depois de Cristo, o fim dos 1.260 anos, 538 a 1798. Purificação do santuário, 1844 depois de Cristo, fim dos 2.300 anos. Ou seja, de acordo com isso, estamos vivendo em pleno juízo. Isso é algo surpreendente para mim e para você, amigo ouvinte. A humanidade não pode viver sem saber que o juízo divino já começou. Esse assunto não era para o futuro. Segundo a profecia, foi a partir de 1844 que o nosso destino começou a ser definido. E milhões de pessoas ignoram ou desconhecem essa verdade. Por isso, o Apocalipse declara que era necessário se levantar o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora que ele vai julgar. Perceba que o anjo voa, ou seja, a mensagem é urgente. Voar nos leva a pensar em rapidez. Não há mais tempo a perder. O texto diz que a mensagem é dada com voz forte. Isso não pode mais ser ignorado. Precisa, portanto, ser proclamada em toda a terra, para toda a humanidade. Infelizmente, o juízo por alguma razão é mal compreendido. Muitos confundem com os flagelos e as catástrofes que acontecerão antes da volta de Cristo, que também estão profetizadas no Apocalipse. No entanto, esses flagelos são partes da sentença, o resultado do juízo, e não o juízo em si. A prisão, por exemplo, não é o juízo do réu, mas a condenação dele. O juízo é o devido processo legal no qual se considera o caso.
Veja como o profeta Daniel descreve a cena do juízo celestial. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Daniel 7 contra 9, 10. Agora confira como o início do juízo é descrito no Apocalipse. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse 11:16, 1:9. Observe as principais semelhanças entre as descrições feitas por Daniel e João, o trono de Deus, tronos e as referências diretas ao julgamento. De maneira especial, o Apocalipse menciona o santuário que está no céu e a Arca da Aliança, presente no lugar santíssimo e vista apenas em um contexto específico, o dia da expiação, ocasião de juízo para o povo de Deus. Portanto, a cena está montada, o tribunal está instalado, os livros foram abertos. Segundo a profecia, isso aconteceu em 1844, e no presente momento a humanidade está sendo julgada. Esse é o caso da contagem regressiva, a mancha no universo. A parte 1 da série O Amanhecer de um Novo Tempo. O conteúdo nos foi encaminhado por Alejandro Bulhon, que traça uma linha bem interessante, cruzando os aspectos da Bíblia com as histórias que aconteceu no mundo, as coisas mundiais. Enfim, você de casa, você já havia prestado atenção nessas anuâncias das profecias bíblicas com as coisas que acontecem no mundo? Luciana, ele fez uma boa relação com as profecias e as coisas que já aconteceram no nosso mundo. O que você acha, querida? Como você bem colocou, Márcio, é uma linha de pensamento muito clara, coerente e muito interessante, e que desperta a curiosidade e aguça a nossa busca por um conhecimento mais amplo sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos quando tudo terminar. Todo o conteúdo que ele nos enviou e que gravamos hoje achei muito rico, tudo muito importante, mas o que mais despertou minha atenção foi a fala das 2.300 tardes e manhãs. Ele estudou e detalhou a cronologia temporal, associando os eventos históricos que aconteceram no decorrer dos séculos no mundo com a profecia bíblica. Ao meu ver, foi um trabalho bastante intrigante e esclarecedor, e que pode responder muitas perguntas sobre a situação da humanidade. Sem dúvidas, algo bastante impressionante. Outra coisa também que achei interessante foi a associação que ele fez com a jovem que assassinou as pessoas e disse que via o demônio. Também achei um forte registro. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos deixar para fazermos uma análise mais completa dos fatos quando esgotarmos esta série. Afinal, esse é só o primeiro episódio que gravamos do vasto conteúdo que o Bulhon encaminhou para nós. Pode ser, Luciana? Sim, pode ser sim. Maravilha. Claro.
Aí a gente faz uma abordagem mais completa certo. E podemos até ter mais o que falar depois de conhecer toda a história. Justamente. Tá certo? Ok, maravilha, Luciana. Então vamos fazer isso. E você de casa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, seu joinha, seu gostei e dizer pra nós de qual parte do Brasil e do mundo você ouve a gente. Comenta aqui o que você achou desse episódio. E não se esqueça também de manifestar o seu apoio na Apoia-se ou no Orelo. Você pode clicar aqui no link em anexo a esse conteúdo, ver a campanha que você quer adotar e nos ajudar também na Apoia-se ou no Orelo para a gente poder concluir com louvor essa 6ª temporada. Caso você queira também, você pode fazer um pix na trilhadoterror@gmail.com e nos ajudar nessa 6ª temporada. E você também pode encaminhar a sua história para o e-mail na trilhadoterror@gmail.com. Clica aqui no link, vem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp seleto para você também encaminhar a sua história. Dito isso, minha amiga, dito isso, meu amigo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você ficou até o final. Compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga e eu espero você num próximo conteúdo. Luciana, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente, tá bom, querida? Um abraço. Eu quem agradeço, um abraço a todos e até a próxima. Tchau. E a você, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. This Mother's Day, celebrate the woman who's been there through it all with Pandora Jewelry. Choose jewelry that reflects the love you share and the moments that matter most. Make it even more meaningful with engraving, a name, a date, or a message just for her. Because the best Mother's Day gift says more than I love you. It says, I see you. Find the perfect Mother's Day gift at your local Pandora store or tap the banner.